Com a saída de alguns veteranos e o retorno de lesionados, como fica a escalação do Brasil nesse início de novo ciclo? Na minha visão, só 5 jogadores são titulares incontestáveis. Mas eu quero ir além nesse vídeo e falar posição por posição. Quem são os favoritos e como deve ser o time de Carlo Ancelotti. Começando pelo gol. Eu não vou destrinchar muito aqui porque eu já fiz um vídeo específico pro gol. Vou deixar aqui no card e também no final desse vídeo para caso você queira assistir. Mas, rapidamente, o Ancelotti ele falou que ainda não sabe como vai fazer em relação ao Alisson. Nas entrevistas mais recentes, ele deu a entender que pode ser que sim, pode ser que não. Então está em aberta a manutenção do Alisson no gol. Uma coisa é fato, com certeza o Ancelotti vai testar novos nomes, mas de toda forma é a posição mais aberta da seleção. Eu vou querer um nome, você vai querer outro, e ainda tem o fato de uns rumores envolvendo o Taffarel, preparador de goleiros da seleção, que pode ser demitido pela CBF, a gente ainda não sabe como que vai ficar essa questão. Então a gente vai ter que esperar realmente aqui, não tem como prever, ou será o Alisson, ou muito provavelmente o Bento, que seria ali, quase foi o terceiro goleiro na Copa. Mas com a saída do Taffarel, pode ser que o Ancelotti aposte em algum outro jovem goleiro, ele até citou o Ederson também, acho que essa aqui é a mais difícil de cravar. Vamos para os zagueiros, aqui temos o nosso primeiro titular absoluto, Gabriel Magalhães. E quando eu falo incontestáveis, é não só na visão do Ancelotti, mas principalmente de todo mundo, dos torcedores, dos jornalistas. Eu acho que ninguém é maluco de questionar a titularidade do Gabriel nesse momento. Tem só 28 anos, um dos melhores zagueiros do mundo, fez uma partidaça contra o Japão. A Copa ficou um pouco abaixo pelo desempenho contra a Noruega, sendo que é muito difícil você marcar o Haaland, então eu dou essa colher de chá entre aspas, mas independentemente se ele tenha ido bem ou mal, se você, independentemente da sua opinião, o Magalhães, ao meu ver, é uma peça indiscutível nesse novo momento. 28 anos ainda é novo, ainda mais para zagueiro, tem que ser titular e vai ser mantido no time titular do Brasil. Agora, do outro lado, o Ancelotti deu a entender que vai continuar com Marquinhos, mas ele não entra nessa lista de incontestáveis, principalmente pela idade. Não porque tem um concorrente, apesar que eu vou citar um aqui que, ao meu ver, seria uma escolha mais razoável do que o Marquinhos e é experiente também. Mas o Marquinhos entra nessa lista mais pela idade, tem 32 anos. O Ancelotti ele quer formar um time visando a Copa América e, nesse sentido, é provável de imaginar que o Marquinhos vai estar em boas condições até 2028. Mas você vai deixar de colocar um zagueiro mais jovem para ganhar experiência, para pegar entrosamento com o Magalhães? Se o Ancelotti quiser manter o Marquinhos no grupo, que pelo menos ele teste algum nome. E aí o principal, ele já até citou, provavelmente vai receber chance sim, é o Vitor Reis, jogador do Girona, zagueiro que agora volta para o Manchester City, fez uma baita temporada na Espanha, chegou a ser convocado pelo Ancelotti no fim da temporada passada. Acho que ele é um nome que já tem condição, não sei se de assumir a titularidade, mas com certeza fazer parte do grupo. O Militão é uma incógnita porque sofre muitas lesões, as condições físicas do Militão realmente são muito ruins, ele ainda tem 28 anos, então dá para imaginar ele chegando na Copa de 2030, mas ao mesmo tempo, por essas condições físicas, eu acho difícil que o Militão chegue inteiro, chegue num alto nível, assim como a gente já viu dele diversas vezes em 2030. Então o Militão fica nesse limbo. Outro que dá pra gente apostar um pouco, mas também sofre muito com lesões, e aí eu acho que faria até mais sentido começar com ele e não o Marquinhos, seria o Bremer, tem só 29 anos, quem acompanha aqui o canal já sabe o quanto que eu sou fã do Bremer. Eu não sei se ele chega pro próximo ciclo, porque também se machuca muito, mas diante das incertezas, agora, se você quiser acompanhar o ciclo todo, saber dessas disputas, ver a história da seleção, já se inscreva aí no canal, aqui a gente fala muito sobre convocação, escalação, as decisões do Ancelotti, extracampo, enfim, tudo. E deixe seu like também que ajuda muito no crescimento do canal. Voltando aqui, só também citar o Beraldo, que pode ser um zagueiro pela direita, apesar de ser canhoto, já jogou assim pelo PSG, mas é mais um cara para ser um prospecto ali de reserva do Gabriel Magalhães, talvez ser utilizado até na lateral esquerda ou como primeiro volante. Nas laterais, na direita, nós temos nosso segundo titular incontestável, o Wesley. Você pode até citar o Wanderson, que para mim também é uma ótima opção, jogador do Mônaco, um lateral equilibrado, que não foi nem cotado para a Copa porque estava lesionado, mas acho que o Wesley já mostrou na seleção um nível acima do Wanderson, nas atuações que teve, tem uma frequência maior, fez uma temporada melhor
mesmo jogando pela ala esquerda na Roma. Então é um jogador pronto para assumir essa titularidade. Na esquerda, se tem um favorito, esse nome é o de Kaique, ex-Cruzeiro, que foi pro Como, vai jogar Champions agora. É um lateral muito bom defensivamente falando, precisa aprimorar algumas coisas. Ou até vi agora há pouco um lance dele que ele foi muito mal na marcação, mas não vamos diminuir o cara por causa de um lance no amistoso de pré-temporada do time italiano, mas de toda forma isso não diminui nada do que ele já fez no Cruzeiro, já foi um cara observado de perto pelo Ancelotti. Eu acho que pela idade, pela prospecção dele, de ser um grandíssimo lateral, eu acho que ele é o grande favorito, mas também não coloco nessa lista de indiscutível, porque você tem outros bons laterais, o Carlos Augusto da Inter, o Luciano Juba do Bahia, o Caio Henrique do Mônaco, outros aí surgindo como o Souza, o Mauro Júnior, minha aposta para 2030, acho que ele pode ser ao lado do Kaique, um jogador pouquíssimo falado do PSV, se você não conhece, procura, jogador que baixo, mas que desarma muito bem, te dá uma qualidade ofensiva maior do que o Kaique, então você tem outras opções ali. Acho que o ciclo do Alexandro chegou ao fim, com certeza. O Douglas Santos tem só 32 anos, mas pela posição, por exemplo, o Marquinhos com 36, zagueiro é mais fácil. É difícil você imaginar um lateral esquerdo de 36 anos em alto nível, então também descarto o Douglas Santos nesse momento. Indo para o meio-campo, outro setor muito em aberto, principalmente porque a gente não sabe qual formação o Ancelotti vai usar no início desse ciclo, mas independentemente de qual seja, o terceiro titular absoluto desse time tem que ser Bruno Guimarães. Mas perdeu o pênalti, não interessa. Bruno Guimarães está entre os melhores volantes do mundo, fez uma boa Copa do Mundo, quase excelente se não fosse ali o último jogo, mas o nível que ele apresentou foi muito bom, dá uma dinâmica excelente, não tem nenhum meio-campista que faz hoje o que o Bruno faz no meio-campo da seleção brasileira. Você vai citar outros aí bons jogadores, Danilo, Paquetá, enfim, tem outras opções aí, mas acho que nenhum chega no nível do Bruno. O parceiro dele, como eu disse, vai depender de várias coisas. Por exemplo, o Bruno vai jogar de primeiro? Vai ter um terceiro meio-campista ao lado deles? Então depende, mas a minha aposta é que o Ancelotti vai sim manter o 4-2-4 e vai simplesmente trocar Casemiro por Andrei, que trocou de clube também lá na Inglaterra, saiu do Chelsea para ir para o Manchester United. A princípio, acredito que ele vai ter mais minutos, porque no Chelsea ele concorria simplesmente com Caicedo, com Enzo, e eu acho que ele está muito pronto para assumir essa posição. Eu vejo um futuro muito grande no Andrei, um cara que tem uma capacidade de cobrir campo absurda, tem boa chegada na grande área, então acho que o Andrei é o substituto ideal. Inclusive fiz um vídeo sobre isso também, estou deixando aqui no card. Então o substituto ideal tanto para a seleção quanto para o Manchester United. E aí o terceiro meio-campista vai depender, se tiver esse terceiro meio-campista, mas pode ser se o Bruno jogar como primeiro volante, enfim, tem outros nomes, como eu já disse, além dos que eu falei, o Ederson da Atalanta, que também foi convocado, o Breno Bidon, acho que é um cara que tem que receber minutos logo nesse início de ciclo, o João Gomes, que a galera subestima muito, Martinelli do Fluminense, Marcos Antônio do São Paulo, Gerson e Matheus Pereira, apesar de terem praticamente 30 anos, acho que o Matheus tem 30 e o Gerson 29, não descarto totalmente, acho que são nomes que a gente pode pensar em eventuais convocações. O Bom Tempo vem jogando muito bem pelo Santos. O Andrés também já tem 30 anos, mas é um jogador com características muito boas. Enfim, nenhum jogador de elite para complementar esse meio de campo por enquanto ao lado do Bruno, mas a gente tem várias opções aí. E uma das grandes missões do Ancelotti, para não dizer a principal, é achar esse meio de campo da seleção, que vai ser difícil, porque tem muitos bons nomes, mas nenhum deu um salto ainda. Minha aposta são Andrei e Breno Bidon, claro, com esses outros aí sempre podendo ser opção, a depender ali do momento. Eu tô falando muito nesse começo de ciclo, tá? Atacantes. Aqui também tá muito aberto, mas ao contrário do meio de campo em que faltam nomes de qualidade, aqui tá aberto porque é difícil você cravar qual vai ser o ataque com tantas opções que o Ancelotti tem. De toda forma, eu acho que ninguém é louco de contestar a titularidade do Vini, ainda mais depois da Copa que ele fez, é dar sequência e manter o alto nível. Então, com o Vini Júnior, a gente completa o nosso quarto titular. E outro que não dá para ficar de fora, e aí, independentemente da minutagem que ele vai ter no Chelsea, na minha opinião, é o Estevão. Cara muito diferente, que pra mim, joga ele no meio ali e, cara, constrói o ataque muito a partir dele e do Vini. Eu acho que o Estevão é o cara mais com capacidade de jogar como camisa 10, mais associativo, que tem esse drible mais curto. Ele e o Rodrigo, acho que o Rodrigo pode fazer essa função também, mas eu gosto mais do Estevão. Eu testaria isso, pelo menos. Acho que nesse começo de ciclo, ainda mais que vai estar muito no início da temporada europeia, eu
Para mim o Estevão é titular indiscutível, até pelo que já demonstrou na própria seleção brasileira. Eu não vejo o Ancelotti deixando ele de fora. É o jogador com maior capacidade criativa para atuar nesse setor e já foi meia, inclusive ele começa como meia lá no Cruzeiro. Agora, para ser titular ao lado dos dois, a gente tem vários nomes. Eu só não consigo cravar quais serão os titulares ao lado do Vini e do Estevão, porque eu vou falar um, você vai falar outro, o Ancelotti vai ter outra visão. Agora, o grande favorito, ao meu ver, que não deve mudar de status com o Ancelotti, porque na minha cabeça já mudou, é o Rafinha. Eu acredito que o Ancelotti não vai mexer no Rafinha em termos de titularidade. Acho que ele vai seguir insistindo no Rafinha pelo que ele já viu do Rafinha no Barcelona. Então é um cara que, infelizmente, na minha opinião, vai seguir sendo um protagonista, entre aspas, na cabeça do Ancelotti. Ele vai continuar tentando encaixar o Rafinha, mas aqui eu já discordo. Por quê? Primeiro, pela idade. Acho que o Rafinha vai chegar aí com 33, 34 na próxima Copa. Ok, acho que chega, tá? Eu acho que o Rafinha vai chegar bem na próxima Copa. Eu falo em termos de desempenho de clube. Pela condição física, o Rafinha é um jogador que se lesiona muito, inclusive, na Copa do Mundo. E principalmente porque a gente tem outras opções. E também, claro, porque ele não conseguiu desempenhar aquilo que a gente viu no Barcelona. Inclusive, ele era a minha aposta para ser o grande nome da seleção na Copa e não ficou nem perto, pelo contrário, muito longe de atingir qualquer nível de expectativa. Mas eu acho que, projetando a escalação da seleção, eu não vejo o Ancelotti descartando o Rafinha. Além dele, nós temos para as pontas e para o centroavante o Ryan. Acho que ele vai continuar tendo um prestígio gigantesco com o Ancelotti. A tendência é só explodir ainda mais. O Rodrigo voltando de lesão. Não vejo o Matheus Cunha perdendo espaço e nem deveria de forma assim. Não sei se o Matheus não seria titular no meu time ideal hoje, mas com certeza ele precisa estar entre os convocados, joga demais, fez uma boa Copa do Mundo. João Pedro com certeza vai voltar a ser lembrado pelo Ancelotti. Endrick, e aí o Endrick também vai depender da minutagem dele no Real, vamos ver, mas também acho que entra um pouco naquilo do Estevão. O cara é tão bom que mesmo não tendo tantos minutos, é um jogador que é válido você apostar. Luiz Henrique, Martinelli, Igor Thiago, até o próprio Igor Paixão, enfim, nomes aqui tem de sobra e acho que todos vão receber oportunidade em algum momento. E qual que é então o provável time titular do Brasil? Aqui é a provável escalação para o próximo amistoso, tá? Se todos estiverem bem, sem lesão e com as dúvidas aí em cada gol, em cada posição, perdão. Vamos lá, no gol, para mim vai ser Alisson ou Bento. Acho difícil fugir disso nesse começo, pela visão do Ancelotti, a não ser que o Taffarel seja demitido e aí ele reveja os conceitos em relação ao goleiro. Acho difícil fugir disso. Na zaga, ele vai manter, eu imagino ele mantendo Wesley, Marquinhos, Magalhães e Kaique, até também por já terem sido convocados. Andrei e Bruno Guimarães no meio de campo. Ryan, Rodrigo ou Matheus Cunha. Rodrigo, acho difícil ele voltar agora. Acho que ele não volta ainda para esses primeiros amistosos, então você descarta ele. Pode ser o Matheus Cunha. Com o Estevão, eu já vejo o Estevão voltando, o Ancelotti adora ele, vai voltar rapidamente. O Rafinha e o Vinícius Júnior. É muito difícil se o Ancelotti vai apostar, saber se o Ancelotti vai apostar em jovens na convocação, se vai manter a base da Copa, mas eu imagino que não fuja muito disso, salvo alguma lesão. Claro que ele pode fazer testes e deve fazer a cada jogo, mas pensando aqui agora para o começo do ciclo, eu imagino que esse é o time titular ideal na cabeça do Ancelotti. E para falar com vocês, acho que na minha também é numa linha bem parecida. Acho que no gol eu testaria outros nomes, Brazão, Luiz Júnior, Carlos Miguel, enfim, não iria de Bento ou Alisson, mas no mais, para mim é isso mesmo, e testaria obviamente uma formação sem o Rafinha, com um terceiro meio-campista, ou então com o Matheus Cunha no lugar dele. Acho que o Breno Bidon também é um cara que merece oportunidade aí, que traz uma característica totalmente diferente para a seleção. E ainda tem o Paquetá também, que se voltar a tempo dos próximos amistosos, pode ser lembrado pelo Ancelotti. Acho que ele não está descartado para esse ciclo de forma nenhuma. Mas comenta aí qual seria o seu time titular, com todos em forma nesse começo de ciclo, e quais são os seus nomes indiscutíveis. Você concorda comigo que os 5 que eu falei, Magalhães, Wesley, Bruno, Vini e Estevão, são incontestáveis? Diga aí também. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.